Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Boa noite, Fábio. Tudo bem? Boa noite, Cláudia. Tudo ótimo e você? Também. A nossa live hoje vai ser com a doutora Ariane, psiquiatra, espírita. Vai ser uma live maravilhosa. Exatamente. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, então, antes de iniciar a live, deixar meu recadinho, né? Como sempre, vou estar aqui nos bastidores, lendo os comentários, perguntas. Quando tiver algum superchat, eu volto na hora e trago a sua pergunta ou comentário. Se quiser que lê na hora, é só mandar via superchat, que na hora eu já entro aqui e já faço a leitura. No final da live, também trarei as outras perguntas dos comentários. E comentários no chat também. Então, uma boa live para a gente. Boa noite, doutora. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Seja bem-vinda aqui no nosso canal. E, por favor, se apresente para o pessoal. Pode ficar à vontade. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou Ariane, eu sou psiquiatra, moro aqui em Brasília, no Distrito Federal. Apesar de que eu sou mineira, eu nasci em Uberaba, terra de Chico Xavier, então já tinha ali o espiritismo na veia. Meus pais eram espíritas, eu sou espírita desde criança. E lá para 2019 eu resolvi lançar as minhas redes aí lançar, né? Minhas redes sociais sobre espiritismo e tenho falado lá desde então dessa outra parte, associando à saúde mental, que é um campo que falta muito ser falado dentro dessa parte de espiritualidade, e o pessoal tende a confundir muito as coisas, então eu queria trazer algo que estivesse dentro aí do espiritismo e também que fosse científico, que estivesse dentro da psiquiatria, a gente pudesse ter comprovações dentro dessa área. Então, eu vim aqui a convite da Cláudia, ela me conheceu lá pelo TikTok, né, Cláudia? E TikTok. tentar resolver as questões de vocês, tentar ajudá-los, né? A nossa função aqui é realmente tentar ajudar, tentar trazer esclarecimento, conhecimento, que afinal de contas é a única coisa que a gente leva dessa vida, né, Cláudia? É verdade. Então, doutora, eu estava vendo o seu TikTok hoje, eu peguei algumas perguntas de lá até. E umas que eu achei interessante, né? O TikTok é basicamente perguntas, né? O pessoal pergunta, eu vou pescando ali nos comentários e faço os vídeos das perguntas. Mas é bem interessante, né? Porque a primeira pergunta que eu peguei de lá é assim: quem morre assiste o seu próprio velório? Sim, segundo as obras aí de André Luiz, Chico Xavier, quem morre assiste sim o seu velório. Não vamos dizer aqui 100%, porque nada na espiritualidade é 100%. Mas quando a gente desencarna, né, quando a gente morre, vulgarmente falando, o nosso corpo espiritual ele ainda está ligado ao corpo físico, não é assim, morreu, plum, né? Então, existe essa ligação energética, magnética, que vai se desfazendo aos poucos. Tem até um vídeo recente lá sobre cremação, que eu falo isso, né? Em média, 72 horas. É claro que depende de espírito para espírito, alguns são mais apegados ao corpo, mais apegados à matéria, eles vão demorar mais horas para esse desligamento ocorrer, mas quanto esse ligamento ainda não aconteceu, a tendência é ficar próximo ao corpo. Então, enquanto esse corpo está sendo velado, provavelmente o espírito se encontra ali sim, porque ele ainda está bem conectado energeticamente com aquele corpo, apesar de não ter mais a vida física, ainda existe as energias daquela troca entre o corpo físico e corpo espiritual, que no espiritismo a gente chama de perispírito, né? Então, há uma boa possibilidade de sim estar ali. Agora, se ele vai estar consciente ou não, aí já é outra história. Mas próximo ao corpo, assistindo o velório, sim. Então, a segunda pergunta você já respondeu nessa também, que seria sobre cremação. Mas eu tenho essa dúvida também, porque eu já pedi, né, para o meu filho e para o meu marido, quando eu falecer, eu quero ser cremada. E algumas pessoas falam, nossa, mas não pode, segundo o Espiritismo, não pode. Aí é uma coisa interessante para as pessoas que querem ser cremado. A senhora pode falar mais alguma coisa sobre isso, entendeu? Não é que não pode. A gente tem no Espiritismo essa solicitação de que se aguarde, já que a gente sabe que ainda tem essa ligação lá,
Qualquer coisa que você fizer com aquele corpo, o corpo espiritual e, consequentemente, o espírito vai sentir. Como a cremação é o fogo, é uma coisa bem aguda, dolorosa, quem já botou a mão no fogo aí sabe que dói bastante, né? Uma queimadura é uma coisa complicada. Já no enterro, é uma questão mais gradual, né? O espírito vai, o corpo aos poucos vai se deteriorando. Tanto que se você não enterrar, até ele demorar a dar mau cheiro, enfim, você perceber realmente algo daquele corpo, demora aí alguns dias. Agora, como a cremação ela é muito abrupta, você coloca fogo naquele corpo, o espírito ainda conectado a ele tem uma grande probabilidade de sentir. E aí a gente pega principalmente a afirmação de Emmanuel, para quem não sabe, é um mentor que acompanhou aí as psicografias de Chico Xavier. Ele fala no livro O Consolador que a gente deve aguardar essas 72 horas para que haja o desligamento completo, ou a grande maioria dele, e a gente não tenha essa dor transferida para o espírito que está partindo. Então, o espiritismo não é contra. Aliás, o espiritismo não é contra quase nada. A gente fala, ó, não deve fazer ou deve fazer. E nesse caso, a gente pede, ó, quer fazer? Aguarde essas 72 horas, porque a gente não sabe o nosso grau de evolução. Então, vai que você é um pouquinho mais apegado, e aí você demora muito tempo para sair daquele corpo, vai ter espíritos evoluidíssimos aí que em poucas horas vão se libertar, mas não é o caso da maioria de nós, né? A grande média aí vai demorar essas 72 horas que Emmanuel solicita para a gente. E essa foi uma pergunta que o Valentim acabou de mandar aqui, se a cremação é sentida pelo espírito. Pode ser sentida, e pode ser muito sentida. Então, porque assim, eu leio muitos romances espíritas, eu gosto muito de ler livros espíritas, tipo Zíbia Gasparetto, vários. E teve um, é que eu esqueci de pegar agora, tem um que eu li, que ele fala que dependendo da, você acabou de falar, da evolução do espírito, ele sente também, quando ele foi enterrado ali, ele vai sentir a carne em decomposição, vai sentir os vermes comendo o corpo, tudo, porque aquelas pessoas muito ruins, muito... que aprontou muito na terra, né? Então tem isso também, tanto vai sofrer na cremação, como vai sofrer, que diz que nem tem corpo que não é desligado na hora, né? Que quando a gente morre, alguém vem desligar, mas nem todo mundo é desligado, fica sofrendo, que eu leio, não sei se é verdade, né? Sim, fica ainda ligado um bom tempo. Agora, é importante a gente lembrar que não é só gente ruim, é gente apegada. Então, às vezes, ela foi uma boa pessoa, mas ela está muito ligada ao corpo, ela não quer partir, ela é muito ligada à família, ao acaso, aos bens que ela também tem mais dificuldade de se desligar. Se você não acredita que existe vida após a morte, quando você se for, você simplesmente vai falar, olha, não tem nada aqui, então para que eu vou morrer ou vou me deixar morrer? Eu vou me agarrar a esse corpo o máximo possível. Então, às vezes, até foi uma boa pessoa, mas era muito apegada às questões materiais e ela continua por aqui. Doutora, somos nós que escolhemos a família que vai reencarnar aqui na Terra ou não? É a escolha deles mesmos, dos espíritos lá em cima? Ainda estava falando isso ontem na live do outro canal que eu faço. Seguinte, a gente escolhe as nossas provas, as nossas tarefas aqui, a nossa família está incluso nisso, conforme o nosso grau de evolução. Se você tem condições de fazer uma boa escolha, muitas vezes orientado por amigos espirituais, você faz a escolha de determinada família. Agora, se você não tem nem essa condição ainda, porque tem gente que fala, não pedi para nascer, pediu sim. E se você não pediu, alguém que te ama muito pediu e escolheu por você, porque é aquilo que você necessita para a sua evolução. A gente sabe que o nosso lar é a base daquilo que vai nos formar como sociedade e como ser humano. Portanto, é dali que você vai tirar tudo que você vai ser nessa reencarnação, né? Pelo menos uma boa parte, uma influência grande, com certeza existe. E lá estão as pessoas que são super adoradas por você e estão aqueles que não são tão adorados assim e que necessariamente precisam vir juntos para reparar aí alguns probleminhas lá do seu passado. Então, normalmente, a grande maioria das pessoas hoje encarnadas tem sim condições de escolher e escolheram sim. E se não escolheu, alguém escolheu por você, mas com uma boa intenção. Ninguém reencarna aqui porque o homem lá do mal, né, que quis que você viesse. Não, a gente vem aqui como uma oportunidade. Então, é na melhor família possível.
E às vezes você fala, nossa, mas aquela família que agride, que trata a gente mal, é a família que você necessita. Talvez alguém ali não tenha feito seu papel direito, mas a intenção era realmente unir aqueles espíritos e ter algo melhor, algum crescimento saindo daquela situação. Então, doutora, mas é assim, geralmente eu frequento aqui um lugar chamado Casa do Caminho, né? Que é kardecismo. E lá eles falam que não existe vítima. Não. Ninguém que está aqui na Terra é vítima de ninguém, né? Então, assim, vamos supor, meus pais não sou a filha preferida deles. Então tá, mas eles não são vítimas, eu não sou vítima dele. Alguma coisa eu fiz para eles e eu estou pagando nessa. Seria isso? Não necessariamente. Não. Porque a gente tem muito essa mania de achar que eu estou pagando alguma coisa de vida passada. Não, pode ser uma incompatibilidade de gênios. Você não foi com a cara da pessoa. De repente, ela reencarnou ali e ela vem de uma outra família que não tem nada a ver com aquela. Porque às vezes também nós reencarnamos na nossa família para novos aprendizados. Só que quando a gente chega lá, o santo não bateu. E aí acaba se criando uma inimizade e a coisa vira uma bola de neve. Eu não gosto da Cláudia, eu começo a brigar com a Cláudia, ela começa a brigar comigo, aí ela fala de mal de mim para o vizinho, aí o vizinho também não gosta mais de mim, aí vai criando aquela coisa, aquela energia contrária que depois fica difícil reverter. Mas não necessariamente é uma coisa de vida passada, não necessariamente você está sempre pagando algo. A gente sabe que esse planeta aqui é de provas e expiações. E qual é a diferença disso? As expiações, sim, coisas que nós fizemos errado no passado e que nós temos que reparar. Agora, existem as provas, aquelas questões que aparecem no nosso caminho para o nosso aprendizado. Então, nem tudo é porque você deve. Às vezes é algo que você precisa superar ou aprender. E não necessariamente está sendo punido por algo. Como o espiritismo vê a homossexualidade? Desculpe. A homossexualidade, como é que o espiritismo vê? A homossexualidade. Nós não somos contra. Inclusive, eu estava vendo um vídeo esse dia que o rapaz falou, olha, mas a homossexualidade, ela basicamente não é citada na Bíblia, apesar de ter alguns casos homossexuais lá. Por que Jesus não cita isso? Porque não tinha importância. O que o espiritismo não recomenda? Abuso, né? De qualquer forma, e aí a parte sexual está nisso, traição. Se você escolher um parceiro, você deve um mínimo de respeito àquele parceiro, seja ele do sexo que for. Então, se há respeito na relação, se há carinho, se há cuidado um com o outro, se há ali amor, que a gente chama, não há nenhum tipo de abuso, não há promiscuidade, o espiritismo não tem nada contra, não é por ser homossexual que pra gente está errado. Tem por aí heterossexuais que fazem coisas terríveis, que abusam de mulheres, de crianças, de idosos, né, que têm uma prática sexual, às vezes, com a própria esposa, e aí troca de casal, tanta coisa pior, né? Tanta coisa aí terrível, que a gente vai olhar para o homossexual e vai falar, não, o problema é a homossexualidade. Então, o espiritismo não é contra isso. Existe, inclusive, um livro, para quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso, que também é de Emmanuel, Chico Xavier, que chama Vida e Sexo, em que ele fala da questão do homossexualismo, e ele fala justamente isso que eu falei para vocês, de que não há nada contra dentro do espiritismo, mas sim quanto aos abusos e à promiscuidade. Por que não lembramos das nossas vidas passadas? Porque não é bom. É simples assim. Não é bom a gente lembrar. Primeiro, a gente tem um motivo biológico, que o nosso cérebro ele não tem a capacidade que o nosso espírito tem. Já imaginou? A gente consegue lembrar, às vezes, que comeu ontem. Como é que eu vou lembrar de uma encarnação de 10 mil anos atrás? O nosso cérebro ele não tem essa capacidade, então, naturalmente, ele seleciona. A segunda coisa imagina que aquelas pessoas que estão na sua família, na sua convivência, são justamente aquelas que te magoaram, ou pior ainda, que você magoou. E como é que você vai fazer uma reparação com aquelas pessoas, vai conviver com elas normalmente, sem ter vergonha, culpa ou raiva, se você se lembra? Então, é uma proteção para a gente. Além disso, o fato de nós não lembrarmos serve para que a gente recomece do zero.
Eu não sei quem eu fui, eu não sei quem eu fiz, eu não sei nem se eu fui mulher na encarnação passada. Vai que não fui. E aí eu tenho a oportunidade de começar literalmente do zero. A gente tem aí alguns flashes, a gente tem algumas sensações, mas o ideal é que a gente não se recorde para que a gente possa trabalhar mais livremente. E assim, o que você acha da regressão, então? Porque geralmente a regressão vai buscar vidas passadas de outras pessoas, né? Sim. Você acha que vale a pena ou não? Eu acho que em alguns contextos ela é inclusive necessária. A questão é que a maior parte das pessoas vai buscar a regressão porque está curiosa. Por curiosidade, eu sou absolutamente contra. Porque quando você lembra uma encarnação passada, Cláudia, não é simplesmente, eu lembrei que a minha mãe foi um monstro que me matou lá na vida passada. Só que toda aquela raiva, toda aquela carga emocional vai vir para você. E junto com essa carga emocional, a gente tem uma carga magnética muito grande. Isso pode gerar doenças físicas, doenças psiquiátricas. Além disso, você até já estava quase perdoando a sua mãe. Quando você descobriu isso, você falou, agora eu não perdoo mesmo. Então, essa capacidade de aceitar o que a mãe fez vai ser muito mais difícil. Isso como um exemplo, claro. Então, não é que eu sou contra, mas eu acho que tem que ser feito com muito critério. Então, eu moro na praia. Eu moro aqui no litoral de São Paulo, Baixada Santista, eu moro na praia. E agora até que passou, mas eu sempre tive muito medo do mar. Eu tinha medo de água, nunca gostei muito de água. E todos os lugares que eu morei sempre foi na praia, nunca consegui ir para uma cidade ou para um lugar que não tivesse praia. E eu sempre, muito medo. Aí, um tempo atrás, se você conhece o Bruno Sabino, que ele também tem um canal ali no TikTok, e ele fez uma regressão comigo. Ele foi fazer uma live comigo, e ele falou, então, em troca você faz uma regressão para me colocar no meu canal. Eu falei, tudo bem. Aí ele fez. E ele me trouxe veio uma imagem, assim, né, que ele trouxe, foi a Europa do Leste, não lembro agora que ano foi, só que eu era uma cigana, já muito idosa, e as pessoas corriam atrás de mim, com aquelas tochas de fogo, tipo assim, chamando de bruxa, essas coisas assim. Ela corria para a mata e eu caí no rio de águas pretas, escuro, assim. E eu lembro com os braços pro ar pedindo socorro e ninguém me socorreu. E eu morri naquele dia lá. E uma daquelas pessoas que eu vi lá era minha mãe e minha irmã mais velha. E eu não tenho raiva delas por isso. Ele perguntou, ficou com raiva? Eu falei, não, normal, para mim não aconteceu nada, entendeu? Não levei aquilo pro coração. Foi uma coisa que ficou. Aonde eu vi, ficou ali mesmo. Então, acho que não sim. Você não leva o coração, mas vai que alguém leva. É verdade. Você não foi lá simplesmente fazer por curiosidade. Você tinha uma dificuldade a ser enfrentada que você tentou, não sei, talvez por outros meios, e não conseguiu. Entende? Existia um mínimo de critério. E outra coisa, se a gente faz e não tem critério nenhum, a gente pode realmente bagunçar o negócio ali, fica muito feio, levar até surto psicótico. E outra coisa, tem gente que faz e não volta. É raro, mas acontece. Então, e uma coisa que ele falou para mim depois, quando eu voltei, tudo, você tá bem? Hoje em dia eu não tenho mais tanto medo de água como eu tinha antes, entendeu? Não sou fã. Aí na praia, o pessoal fala, nossa, a minha casa na praia aqui é 5 minutos, mas eu não gosto, não é aquilo que eu gosto, entendeu? Mas para mim, essa parte foi de boa, eu não guardei assim. Eu vi minha mãe, vi minha irmã, as duas, a minha mãe e a minha irmã é uma das pessoas que estavam me perseguindo, entendeu? E são, principalmente a minha irmã mais velha, nessa existência, a gente tem uns probleminhas também, entendeu? Mas eu deixei para lá. Então, fazer mais uma pergunta aqui. O que é a lei de causa e efeito? Lei de causa e efeito. Isso. Todo efeito tem uma causa. Basicamente isso. Então, se hoje você está passando por qualquer situação, existe uma causa por trás disso. Pode ser algo que você causou, algo que você necessite, algo que está ali como prova para você, mas existe um efeito. Então, por exemplo, a Cláudia estava explicando, ela tem medo lá da água. Esse é o efeito. Qual é a causa? Lá na encarnação passada, ela teve um afogamento. Então, sempre existe essa lei, né? Ação e reação. O Espiritismo acredita muito nela. Tudo que nós fazemos é consequência dos nossos atos, que é diferente para nós de punição. O Espiritismo não acredita em punições divinas, ou que a espiritualidade nos pune, ou que a gente mesmo nos pune.
mas todos os atos que nós fazemos têm consequências e muitas vezes necessitam reparação. Tem aí uma ligeira diferença disso. Doutora, por que nós temos sonhos lúcidos sempre? Algumas pessoas têm sonhos lúcidos. Depende, né? A gente tem algumas questões neurológicas que levam a isso, a gente tem, inclusive, algumas medicações psiquiátricas